Olá, sétimo ano, tudo bom? Aqui é o Fernando, professor de Matemática 1. Hoje nós vamos fazer a nossa terceira aula, tá bom? Espero que vocês estejam estudando por aí. Eu tenho recebido muitos materiais e posso dizer que tenho ficado satisfeito com o que tenho visto, tá bom? Continue mandando. Eu sei que existe uma dificuldade às vezes com a internet, mas tenta um horário às vezes melhor. Se não deu certo, tenta um pouquinho mais tarde, tá bom? Mas eu tenho recebido aqui, tenho conseguido dar resposta para a grande maioria, tá? É o seguinte, nós vamos falar um pouquinho agora sobre a divisão com racionais. Nos dois vídeos anteriores eu fiquei na adição, subtração e multiplicação de racionais, tá bom? Hoje o foco então é só divisão, porque a gente sabe que dá um pouquinho mais de trabalho, tá? O primeiro caso que eu vou fazer é a divisão de fração por fração, tá? Então, quando eu vou dividir duas frações, olha só, apareceu um negocinho aqui no canto, né, meninos? Só para falar para vocês. Eu vou pedir para, dessa vez, vocês... Deixa eu pegar uma caneta aqui. Vocês anotarem, tá? Pega o caderno, por favor, dá pausa nesse vídeo e registra, tá bom? A gente precisa de alguns registros anotados, guardados, porque nem sempre vocês vão ficar abrindo o vídeo novamente. Então pega o caderno, por favor. Opa, dá pausa. Ok? Dá pausa aí, pega o caderno, vamos anotar. Pode ser? Vamos lá então. Divisão de fração por fração, tá? A gente só está relembrando, né? Porque vocês já fizeram isso. Então, na divisão de fração por fração, eu peguei um exemplo. 5 sextos dividido para 3 quartos. Pode ser? A gente sabe que para dividir fração, a gente, na verdade, transforma em uma multiplicação, né? O que foi feito da linha 1 para 2? Eu mantive a primeira fração e inverti a segunda. Então, o 4, que era denominador, foi para cima, o numerador foi para baixo, e agora eu tenho 5 sextos vezes 4 terços. Na aula 2, a gente viu que para multiplicar a fração, basta multiplicar em cima, multiplicar embaixo. 5 vezes 4, 20. 6 vezes 3, 18. Né? Lembrando que toda fração como solução precisa vir simplificada, né? Então, se eu dividir por 2, fica 9. 9 embaixo, né? Se eu dividir por 2, fica 10. Tá bom? 10 novos. Então, simplesinho, né? Vamos para a próxima. Peguei um exemplo aqui. Letra B. Ó, o caderninho ali tá te lembrando que é para anotar, viu, pessoal? 6 sétimos dividido para 2 quintos. Se a gente estiver indo muito rápido, você dá pausa e copia. Então, eu vou manter a primeira fração vezes inverte a segunda. 6 vezes 5, 30. 7 vezes 2, 14. Tá bom? De novo, dá para simplificar. Infelizmente, essa aí é uma regra, né? Não nasceu hoje, não é de hoje que você sabe que toda fração como solução precisa vir simplificada. Tá bom? Vamos para o próximo. 7 dozeavos dividido por 5 quartos. Eu vou manter a primeira fração vezes e invertir a segunda já. Ó. O 4, que era denominador, foi para cima. E o 5 trocou de lugar com 4, né? Sim. Tá? 7 vezes 4, 28. 12 vezes 5, 60. Agora dá para dividir por 4, olha só. Ok? 7 quinzeavos. Tá? Então, a divisão tá tranquila. Você vai copiar esses 3 exemplos e vai colocar a regra aí pra gente. Tá? Qual que é a regra? A regra é, na divisão de fração, devemos manter a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Tá? Copie isso daí, dá um pause antes da gente ir para a segunda parte. Tá? Qual é a segunda? Divisão de decimal por decimal. Pessoal, aqui eu tive uma dificuldade maior para escrever aqui no computador. Tá? Então, nós vamos agora para uma apresentação a partir da escrita que eu vou copiar aqui. Pode ser? Segue aí o exemplo. Vamos fazer essa divisão então. 40,35 por 0,5, eu preciso igualar as casas. Ó, aqui tem 2 casas, aqui só tem uma. Eu ponho um 0, porque 0,5 ou 0,50 é o mesmo número, certo? Então agora eu estou dividindo 4.035 centésimo por 50 centésimo. Mas na prática é o seguinte, igualou as casas, tira a vírgula.
tá bom? Então, eu vou ter 4.035 dividido por 50. Bom? Não dá para dividir 4 nem 40. Vou pegar até aqui. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 800, né? Desculpa, 8 vezes 50, 400. Tá bom? Ó. Sobrou 3. Desce o 5. Pessoal, desceu, tem que dividir. Quanto que é 35 dividido por 50? Nenhuma vez? 0. Bom? Que na verdade foi 0 vezes 50, tá? Olha só. Aí eu pus a vírgula, eu ponho 0. 7 vezes 50, ó. Feito? Vamos ao segundo exemplo. Aqui eu tenho 38 inteiros, né? 38 inteiros dividido para 0,4, como é que eu faço isso? Eu vou ter que fazer vírgula, 0, igualei as casas, vendo? Vai ficar 380 dividido por 4, tá bom? E aí eu vou dividir agora. Vou pegar esse aqui. 4 vezes 9, 36. Restou 2. Desce o 0. Ok? 5 vezes 4, 20. Tá? Onde eu ponho a vírgula? Lugar nenhum. Tá? Observe o seguinte. Eu dividi aqui o número com... Não tinha vírgula, por isso que deu 95. Né? Deu inteiro. Dividi por vírgula, mas deu inteiro. E aqui, eu dividi vírgula com vírgula, ainda deu vírgula. Pessoal, pode dar inteiro, pode dar vírgula, tá? O que que vai depender? Vai depender da conta aqui, ó. Sobrou 3, tem que dividir, tem que pôr vírgula, né? Aqui, não sobrou, então não apareceu a vírgula. Então, se aqui fosse um 5, ou 3, melhor, né? 3 dividido para 4 não dá, pessoal. Põe vírgula e um 0, tá bom? Então, pode dar inteiro, pode dar vírgula, depende aqui da divisão. Mas, de fato, o que que a gente fez? Igualou as casas decimais, fez a divisão normalmente. Igualou as casas decimais, esqueceu a vírgula, fez a conta normalmente, ok? Vamos deixar, então, a regra também. Então, você acabou de fazer a divisão aí, viu que na divisão de decimais, basta igualar as casas decimais, não é mesmo? E fazer a divisão normalmente, como se fosse natural por natural. Uma vez que a gente igualou as casas e tirou a vírgula, eu estou dividindo um número natural por um número natural. Né? Como eu acabei de falar no vídeo, divisão de natural por natural pode dar vírgula, como pode dar número natural de novo. Tá bom? Então, fica aí. Vamos para a próxima? Divisão agora de fração por decimal, ou seja, está misturando as duas coisas, né? Pode ser o contrário também, decimal por fração, tá? Vamos ao primeiro exemplo. Veja só, é para copiar, hein? 3 quartos dividido por 0,7, tá? Se eu mantenho a primeira, que era 3 quartos, e lembro que 0,7 é 7 décimos, né? Eu volto a ter divisão de fração por fração, tá? A gente acabou de anotar há pouco, no começo da aula, quando eu vou dividir fração por fração, eu mantenho a primeira e multiplico pelo inverso. 3 vezes 10, 30. 4 vezes 7, 28. Dá para simplificar, não dá? Se eu dividir por 2, ficou 15. Se eu dividir por 2, ficou 14. Tá bom? Deu 15 14avos. Observe que deu quase um inteiro, não foi? 15, 14, deu um pouquinho mais de um inteiro. Por quê? Porque, na verdade, você observar aqui em cima, 3 quartos, ele é 0,75. Então, eu estou dividindo 0,75 por 0,70. Né? Um número dividido por ele mesmo daria um inteiro. Mas 0,75 ainda é um pouquinho maior. Então, por isso, deu um pouquinho maior aqui, ó, tá bom? Isso tudo faz a gente pensar um pouquinho se faz sentido essa solução. Observe que faz, tá bom? Então, deu quase um inteiro, um pouco mais que um inteiro. Peguei mais um exemplo. Agora eu estou dividindo 0,25, que é decimal, tá bom? Dividido por uma fração. Então, eu vou transformar o 0,25. Pode ser? 0,25, como que é isso em fração? Então, faz o seguinte, dá um pause novamente, tá? E você vai resolver. Aí depois você acompanha a minha resolução, pode ser? Pausou?
Então agora vamos para a resolução do professor. É o seguinte, 0,25 dividido para 3 oitavos, eu posso transformar 0,25 em 25 centésimos, tá? 25 sobre 100, já que tem duas casas decimais. Acontece que isso simplificado é 1/4, então é melhor usar ela simplificada, tá bom? Então vamos voltar lá. Então eu tenho 1/4, na verdade, dividido para 3 oitavos. Divisão de fração. O que eu faço? Mantenho a primeira fração e multiplico pelo inverso. Tá? Então 1/4 vezes 8/3, 1 vezes 8, 8, 4 vezes 3, 12. Eu vou simplificar, deu 2/3. Tá? Observa aqui que nesses slides eu queria mostrar uma fração e um decimal juntos, né? Nos outros dois eu fiz fração por fração, decimal por decimal. Na verdade aqui a gente pode escolher. Ou eu levo tudo para decimal, ou eu levo tudo para fração. Tá? A minha escolha foi levar para fração. Eu acho que ainda é melhor. Tá bom, pessoal? Apesar de vocês fugirem muito, eu acho que é melhor dividir fração por fração, já que vai só multiplicar pelo inverso, do que tem que armar uma conta de divisão. Tá? Então, como sempre, vamos deixar aqui a nossa tarefa de casa. Páginas 141 e 142. Exercício 11, 12 e 13. Tá? Dessa vez eu não estou mandando quiz, mas eu quero essas atividades com capricho. Pessoal, como era do livro, você vai tirar foto do livro e vai me enviar. Alguns alunos não têm feito a resolução, os cálculos. Eu tenho mandado na devolução lá, apresente os cálculos na próxima atividade. Então, eu vou ser bem criterioso nessa tarefa, que não é grande, porque eu sei que eu preciso, vai requerer um pouquinho de cálculo lá, tá bom? Então faça com dedicação, lembrando que tudo isso ainda faz parte do nosso 7º ano, a gente não pode ser prejudicado, né, por essa situação, né? Ninguém podia esperar de um dia para o outro, tá? Então contem comigo, mandem as perguntas, tem gente que manda pelo Instagram, tem gente que manda lá pelo Classroom, tá? Da maneira que você achar melhor, mas não deixe de estudar, não deixe de perguntar. Um grande abraço do professor Fernando, até a nossa próxima aula. Fique com Deus. Tchau.